lembrar aqui um pouco das palavras que eu considero das mais importantes, daquilo que nós podemos dizer e pensar sobre a palavra de Deus, do mais simples que é possível, mas o mais importante que poderá ser, que tem a ver com o amor. E no fundo, tudo o que tem a ver com o Evangelho tem a ver com o amor. O Evangelho de Cristo. Ide e pregai o Evangelho, ide e pregai as boas novas do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nunca é demais falar sobre este aspecto, porque aí se vai, no fundo, em última análise, a salvação da alma do homem, que tem a ver com o amor. E é interessante que eu estava aqui a ler 1 de João, estamos a falar do apóstolo que pelas escrituras era aquele que era mais próximo de Jesus, não é? Já falei isto várias vezes, era o único que se reclinava no peito de Jesus. E estava entre os três que Jesus várias vezes chamava à parte para revelar coisas mais profundas do reino de Deus e para eles terem experiências que só eles tiveram, como por exemplo a transfiguração, não é? No Monte da Transfiguração, que foi João, Pedro e Tiago. Assim como algumas vezes nós vemos Jesus chamar esses três, e João estava sempre incluído. Então eu penso que é importante nós vermos estas palavras deste homem, João, não é? Que podemos dizer tem alguma coisa a ensinar-nos. E aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, algo tremendo e tão simples quanto isto. Amados, amemo-nos uns aos outros. O apóstolo João é considerado o apóstolo do amor, não é? Quem ler a primeira epístola de João imediatamente salta ao nosso coração, aos nossos olhos, à nossa mente a palavra amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ouça esta palavra tão simples quanto isto. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Tão simples quanto isto. Poderiam-se fazer aqui muitas teologias, muitas doutrinas, mas o certo é que está aqui escrito, tão simples quanto isto. E nós iremos ser julgados diante de Deus pelo nosso coração de amor. O amor é o mais importante. A religião dos homens não conhece o amor, é um amor fingido, é um amor forçado, é um amor interesseiro, é um amor de obrigação. Nós temos que fazer porque a religião diz. Não, o amor de Deus nada tem a ver com isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e deu a vida por nós. A palavra de Deus, os evangelhos e todas as epístolas estão cheias deste aspecto. E eu queria aqui continuar, aqui vou ir aqui a 1 de Coríntios, não é? O famoso capítulo do amor. E nós muitas vezes temos isto só na cabeça. Mas estamos a falar do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que era criminoso, ele era assassino, ele perseguia os cristãos e achava que estava a fazer o bem pela religião, ele era religioso, ele era fariseu, ele era da mais alta estirpe na hierarquia dos fariseus, um jovem ainda, mas considerado uma grande promessa na religião dos fariseus. Mas ele não sabia o que era o amor. E a religião não sabe o que é o amor. A religião faz porque é obrigado. Como eu já disse, por interesse. E ele diz assim, depois de ser transformado por Deus, no capítulo 13, eu quero ler. Porque os vídeos que Deus coloca no meu coração, tanto é ouvido por pessoas que já conhecem Cristo há 30, 40 anos, 20 anos, 10 anos, que conhecem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, como atinge pessoas que não nasceram de novo ainda. Nem sequer abriram ainda uma Bíblia, ou se abriram, não continuaram a ler, não conhecem Cristo, não conhecem o amor de Deus, conhecem a imposição da religião dos familiares, vivem em temor, vivem em pavor, vivem em medo da morte, vivem cheios de doenças, de problemas, precisam de libertação. O amor é tudo. O amor é tudo. E a salvação tem a ver com o amor. Ninguém conhece a Deus. Ninguém será salvo sem um coração cheio de amor.
Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Todo o tipo de amor que faz para obter em troca, todo aquele tipo de amor que nós vemos hoje por todo o lar, egoísta, dos negócios, dos sorrisos falsos, não tem nada a ver com o amor dos salvos, do amor de Deus, daqueles que têm Deus, têm o Espírito Santo no coração. E o apóstolo Paulo diz, eu vou falar isto porque apesar de parecer tão conhecido, tão difícil para entrar no nosso coração para nós praticarmos, diz assim: ainda que eu fale todas as línguas, que seja todos os tipos de cursos, todos os tipos de doutoramentos, sou conhecido diante dos homens como uma pessoa muito importante, inteligente, admirado, que fala as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retina. É sempre um som que bate, que nada faz. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Há uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: a fé que opera pelo amor. O meu último vídeo que eu coloquei agora, ontem, que falei sobre fé. E este é como que um seguimento. A fé só opera pelo amor. A fé não pode ser um mecanismo para obter o que nós queremos para nosso próprio benefício, se não for por amor a Deus, se não for por amor ao próximo. Não funciona. Gálatas 5:6. Nem a circuncisão, nem a não circuncisão em circuncisão tem valor algum, mas somente a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens, que eu farto-me de dar e dar, entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, se não for por amor no coração, se for por qualquer outro motivo, nada disso me aproveitará. Deus fecha os olhos a isso. O verdadeiro amor sonda o seu coração, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Foi a oração do rei David no Salmo 139. O amor verdadeiro é paciente, espera, é benigno, não tem ciúmes, não se ensoberbece, não se enaltece a ele próprio, não chama a atenção para si próprio, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Quanto temos que olhar para nós mesmos, para o nosso coração. Aquilo que nós fazemos por interesse. Não se exaspera, não exagera, não inventa. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. A outra parte do amor. Uma pessoa que ama não pode ficar contente com a injustiça. Não pode ver o erro e aceitar e tolerar. O amor não é aceitar tudo. O amor de Deus é muito diferente da tolerância que nós vemos nestes políticos todos, o politicamente correto, para agradar a toda a gente. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Alegra-se com a verdade quando a verdade triunfa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora eu quero ler aqui o final deste capítulo, quando Paulo disse: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu queria só deixar estes pequenos minutos sobre este aspecto, que eu sei que muitos precisam ouvir, como eu. O apóstolo João disse, o apóstolo João depois escreveu, Jesus lhe deu o Apocalipse e fala coisas tremendas sobre a justiça de Deus, sobre as coisas que hão de acontecer, sobre o amor de Deus. Conheça o amor de Deus, busque o amor de Deus sem interesse. Quem ama, conhece a Deus, procede de Deus. Quem não ama desta forma, o amor de Deus, não conhece a Deus,
porque Deus é amor. Deus os abençoe.